Pronto. Boa noite, gente. Boa noite. Todos os presentes. Boa noite. Bom, dia de hoje a gente vai complementar, não, um tema que começamos, não, no mês passado falando sobre as APACs, não. Acredito que esse texto complementa um pouco nossa reflexão sobre a importância, não, e as dúvidas e questionamentos que acontecem sobre esses modelos de penitenciária, não? E eu, quando comecei a ler o texto, não, já tinha dado uma lida anteriormente, não, mas novamente dei uma lida essa semana, depois de ter visto o evento, não, para mim não mudou nada a ideia, não, entendeu? Só confirmou que realmente é um modelo interessante, mas que realmente tem que ser sempre pensado, não? Sobretudo por causa de essas questões mais associadas a questão religiosa, não? Que eu acho que é isso o que esse texto aqui nos coloca em xeque, não? Porque ele faz várias perguntas, não? E ele faz vários questionamentos, não? Então ele pretende refletir acerca, não, da concordância, não, que tem entre a República Democrática, claro, no direito do Brasil, e a metodologia PAC, não? Sobretudo para a execução penal, não? Tendo como base essa questão religiosa. Então, para mim ficou uma questão mais, inclusive, para pensar mais, para poder refletir, para poder seguir fazendo um investimento, não? Eu falei com a Giovana também, não? Em esse trabalho, porque achei interessante muito do ponto de vista, porque se está sendo implantado aqui no Ceará, não? Ele tem um apoio do governo, mas até onde que pode ser isso bom ou não, não? Porque como ele fala. Então, o método PAC, eu acho que todo mundo, no texto anterior, a gente ficou claro, não? Que era um modelo, não? De prisão, não? E como foi também discutido, não? No último evento, não? Sobre isso, eu acho que fica claro, não? Da importância e o interessante que é esse modelo, não? E que já é implementado, não, em várias regiões do país, não, e onde sobressale, não, essas 3, 4 características, não existem policiais ou agentes penitenciários, não existem armas, não, e onde os próprios presos, não, eles possuem as chaves, não, da cela. Então, é um modelo, logicamente, do ponto de vista prático, interessante, não? E desafiador. Então, esse é o primeiro, não, que ele fala. Não? Uma questão que achei interessante é, não, apesar dos questionamentos, não, que o texto apresenta, não, a gente sabe realmente que o sistema comum, não, fere muito os direitos humanos, não? E aí o texto mostra, não, algumas evidências, não? Evidências da ONU sobre a impunidade, evidências do relatório de Comissão de Direitos Humanos, não? Do Congresso Brasileiro, não? Que relatava, por exemplo, não? Infelizmente, não? Fica claro aqui que dentro desse relatório fala que no estado do Ceará os presos comiam comida podre, que no Rio de Janeiro o estudo e o trabalho eram proibidos porque eram considerados ameaças. Então, a gente tem elementos visíveis, não? Que o contexto realmente, não, do sistema carcerário, não, no Brasil não é dos melhores. Contrário, não? É totalmente todo o contrário e que, principalmente, ele fere a questão dos direitos humanos. Então, o texto fala sobre essa questão dos direitos humanos. Não? E aí depois o texto começa a falar acerca, não, do sistema da PAC, não? Que deveria ser considerado nas básicas, não? Porque elas são aliadas à incidência. Não? Mas aí ela começa a fazer a reflexão. Achei muito interessante essa reflexão que ela fez, não? Citando, como boa mineira que ela é, não? Citando a Guimarães Rosa, não? Em relação
ou atravesso as coisas e no meio da travessia não vejo, não? É uma coisa assim, não? E ela começa, desde aí, ela começa a fazer as reflexões de que tão importante é esse método, não? Como política de Estado, sobretudo. Porque, como ela disse, não? Mais na frente, não? É um modelo que está sendo adotado por o governo. Então, até onde isso está dentro do que a Constituição fala, não? Em relação a um Estado laico. Bom, essa é uma forma de introdução no que eu passei ou revisei em relação ao trabalho, não? No início. Não? Alguém mais quer comentar uma questão? Eu acho que essas questões a gente já viu bastante, assim, esse negócio do método desumano é muito forte, né? A Evânia, a autora desse artigo, eu gostei muito do que ela estava falando, e ela realmente apresentou essa falta de humanização, né, do sistema carcerário tradicional brasileiro. Ah. Alguém aqui já leu a Guimarães Rosa? Eu acho que já, mas eu não... Assim, provavelmente é muito tempo. É porque todo mundo sabe que eu moro em Minas, não? Lá o povo é muito... Ele é muito apaixonado por Guimarães Rosa, não? Deixa muita coisa, assim, não? Então, achei interessante ela ter feito essa relação, não? Que faz, não? Com o que disse, não? Dentro das escritas, da poesia de Guimarães Rosa, não? E deixar muito claro, não? Que muitas vezes a gente repite muito, não? Na vida mesmo, não? O que interessa, não? É o fim, não os meios. Não interessa como que você chega ao fim, mas não os meios, não? E nessa citação que ele faz sobre Guimarães Rosa, ele está querendo dizer isso. O real não está na saída nem na chegada. Não? Ele se dispõe para a gente no meio da travessia. Não? Então, realmente, não? O método, ele tem muito foco em quais são os objetivos, não? Quais são as metas. Não? Mas ele não discute muito quais são realmente os meios, não? Ou seja, a travessia, não? A travessia que diz Rosa. Bom, aqui fala do método, não? E uma coisa interessante que ela disse, não? Olha, aqui a gente vai falar do passo 4 e 12, não? Que são especificamente os dois pontos que eu acredito que geram mais questionamento, não? Religião, perdão, e a jornada de libertação com Cristo, não? Que eu acho que essa parte, para mim, a segunda parte é mais forte que a primeira. Tá? Essa questão da jornada mesmo, me parece que colocado dessa forma, meio que assusta a pessoa, não? O 4, não sei, não? Aí, até certo ponto, eu entendi um pouco não, sobre esse assunto, mas mesmo assim fiquei na dúvida, não? Certo? Oi, peraí, você pode repetir, porque travou aqui um pouco. Então, aí, quando ele fala acerca do passo 4, não? Ele fala que o método APAC, não? Proclama a necessidade, não? De recuperação, não? De fazer a experiência de Deus, ter uma religião, amar e ser amado. No importando, não impondo-se isto aquele credo. Quando eu li essa parte, eu fiquei pensando na pergunta que foi feita para o presidente, não? E não sei se vocês lembram, não? Que alguém perguntou sobre esse assunto, não? Sobre a questão da religião, Uhum. não? E ele respondeu de uma forma assim mais meia simpática, não? Para falar assim, muito simpático, não foi, não? Realmente, não? Ele falou, não é assim também, não? Mas assim, eu acho que vai ser muito interessante realmente ver depois quando ele funciona esse APAC aqui no Ceará, para realmente para ver como que
isso é realmente levado na prática, não? Porque no texto, não, ele diz que ele não proclama de forma direta, não, a religião. O que ele proclama realmente é a ensinança, não? O ensino, que estar em uma experiência, não, com Deus, não? Ele explica, não? Ele diz, não? E aqui no texto, quando ele fala, não? O texto não faz uma entrevista, não? Com um integrante do APAC, não? E também da fraternidade, não? Que está onde estão incluídos todos os APAC, não? E eles dizem que não crédito imposto, não? Que se busca a experiência, ou seja, a inserção num contexto de reconhecimento de algo maior além do indivíduo, não? E aí ele disse, não? Olha, ele explica, não? Que o método trata de uma lição de humildade, esperança e serenidade, não? Então, e aí coloca um exemplo que eu também não acho que seja um exemplo que a gente pode dizer, então sempre vai ser assim, não? Conta uma experiência. Um estudo qualitativo tem essa questão, não? Mas aí eu fico pensando, não? Mesmo assim, não? O que vocês acham em relação a essa descrição, não? A esse esclarecimento, né? Eu vou falar uma coisa que acaba pulando um pouquinho mais em relação ao futuro do texto, mas é complicado, porque até a autora fala mesmo, a PAC aceita um grupo seleto, né? Então, essa pessoa tem que estar disposta, no mínimo, a ter aquilo ali. Quando, por exemplo, a moça do nosso evento perguntou assim, e eu tenho que rezar? Se eu for até... Ele falou assim, tem que rezar, tem que rezar. Mas aí, quando a gente perguntou da tolerância religiosa, é que ele deu para trás, entendeu? Então, assim, tiveram questões no evento que foram complicadas, né? Que a gente consegue ver algumas discordâncias, principalmente em relação aos convidados, teve algumas discordâncias, né? Então a gente tem que levar tudo em relação ao contexto e o que a pessoa está lá representa, né? Um presidente da PAC, ele provavelmente não vai querer falar mal do próprio método, né? Então é natural, a gente pode esperar isso até porque ele acredita no método. O método em si tem essa questão boa, né? Mas eu acho inegável de que tem uma doutrina religiosa dentro do sistema que eles propõem, né? Porque é obrigatório fazer isso. Então, a autora até fala de uma maneira assim que quanto mais eu penso, mais eu concordo, mas eu não sei se eu acharia assim tão pesado, porque ela usa termos também muito fortes, né? Coisa de inconstitucional, que o governo não deveria apoiar isso, é uma coisa assim que ficou muito forte no texto, essa insatisfação dela em relação a esse sistema, que eu compartilho, né? Mas é complicado, porque o sistema em si propõe essa doutrina religiosa, né? Então, eu acho impossível se fugir disso. A pessoa tem que estar disposta a lidar. Mesmo que ela não se converta, ela vai lidar com aquilo, né? E a autora, não? A Soares, não? Ela é coisa chama, ela tem ela é graduada em filosofia e também coisa chama direito, não? Ela é advogada, não criminalista. Então, ela consegue um pouco ter essa escrita, não? De um ponto de vista bem filosófico também, não? Como uma filósofa que deve ser ela, não? Porque realmente filosofia é uma coisa muito interessante quando a gente utiliza para tentar explicar, não, ou refletir sobre certas coisas. Eu acho que nesse sentido eu gostei do texto, porque ela traz muitas coisas para refletir, não? Sobretudo no capítulo mais na frente, quando ela faz as comparações com o modelo francês, não? E aí deixa claro, olha, esse aqui não é inovador, esse aqui não é novo, porque já existem outros modelos. E ainda, não, para finalizar, ela diz, não vão vir aqui porque o Brasil é diferente, porque são mais pobres, não, não. Eu achei isso,
ponto de vista ficou claro para ela, não? Que a gente tem que refletir se realmente a gente quer considerar a PAC, depois de 15 anos, não? Como uma política de Estado. Então, essa é uma questão muito interessante do ponto de vista. Não? Bom, aí fala da jornada, não? Que eu acho que a primeira preocupa em revelar Jesus Cristo aos jornadeiros, fala da parábola do filho pródigo. Todo mundo aqui sabe o que é a parábola do filho pródigo. Não, gente? Alguém não sabe o que é a parábola do filho pródigo? Acredito que todo mundo sabe, não? Ou quase todo mundo já ouviu falar alguma vez, não? Arthur, Nathalie, Letícia. Vocês já escutaram falar da parábola do filho pródigo? Sim, eu conheço. Oi, Arthur? Eu conheço a parábola. Arthur conhece. Letícia, você conhece ou já ouviu falar? Eu não entendo muitas coisas, não, gente. Natiele. Mas, tá tranquilo. Não, depois eu vou falar. Natiele, você já ouviu falar acerca da parábola do filho pródigo? Acho que ela tá ditando, ela disse que sim, é porque ela tá sem microfone. Pois conheço. Porque realmente é muito conhecido, não? Porque se fala muito em relação, não necessariamente as pessoas que em algum momento ficaram na igreja, não? Porque realmente é uma das parábolas que mais se utiliza quando se quer falar de distanciamento e proximidade, não? Quando você se distancia da família, da sociedade, não? Das coisas que se consideram boas, não? E depois você volta, não? E a parábola do filho pródigo, não? As pessoas que já leram seguramente não a parábola que está escrita, não? E as pessoas que realmente não acompanharam a Bíblia, mas é uma parábola super utilizada quando a gente quer falar acerca de ressocialização ou volta, não? Voltar para os parentes, voltar para a família, não? Então, achei interessante porque realmente, se talvez, saindo do contexto das APACs, eu acredito que a parábola do filho pródigo, ela se pode realmente colocar, não necessariamente dentro de uma questão religiosa, sabe? Eu fiquei pensando nisso, não? Não precisa ser colocado dentro de uma questão religiosa mesmo, porque a parábola é tipo um ensino, não? Que a gente pode levar para a vida, ou não também, não? Então, achei interessante essa questão, não? Sobre isso. Mas, mesmo assim, eu continuo também pensando, não? O que realmente seria como que a gente poderia considerar, não? O APAC, não? Dentro do poder público, falando dentro do poder público, porque se fosse uma questão muito, uma ONG, ou um modelo penitenciário privado, eu acho que não teria muito questionamento, realmente. Não? Então, e aí ele fala, não? Um ateu talvez tivesse dificuldades com um dos princípios, muito enfatizado na jornada, que é fazer a experiência de Deus. Não? Vocês entendem o que é fazer a experiência de Deus? Alguém pode, sei lá, explicar o que se entende por fazer a experiência de Deus? Eu entendi. O que eu entendi não foi fazer essa rotina de crença, né? Assim, de rezar e ter a visão cristã, né? Tipo, mesmo que não tenha crença, tipo, você tem aquela rotina e a mentalidade. Tanto tem gente que fala pra mim, você tem uma mentalidade cristã, porque dizem que eu sou uma pessoa que eu perdoo muito, né? Então, eu acredito que seja isso. Uhum. Arthur, Natiele, vocês já fizeram alguma vez essa famosa experiência de Deus? Alguém tem uma ideia
ou já conhece como que funciona? Arthur, Natiele? Eu acho que a Natiele está escrevendo no chat, que ela tá sem microfone, tem que esperar um pouquinho. O Arthur, eu acho que ele tá mutado, não sabe? Isso acontece. Acontece. Assim, essa questão da experiência, eu acho que é como o professor fala. Eu acho que é mais a questão dos ensinamentos do que é realmente a parte. Só que, assim, quando eu senti também esse tom meio controverso lá do presidente da APAC na hora do encontro, ele ressaltou, assim, muito firmemente um momento que ele falou, vai ter que rezar de manhã, né? E pouco tempo depois ele falou que não precisa. Eu achei meio controverso. E, assim, é o método, né? É o que tem escrito no método, é o que tem lá, são os 12 princípios, está lá o princípio 4 e o princípio 12 do método APAC. Então, eu acho que não tem como você fugir realmente disso. Mas, eu acho que, como tem essa questão religiosa de você pegar os ensinamentos e tal, a rotina, e, assim, acaba não tendo como fugir realmente da questão da religião no final. Tem como a autora diz, né? Se você for tirar essas partes do método, deixar os outros 10 princípios, só que fica a parte da questão dos direitos humanos puramente, né? O que já está nos direitos humanos. Então, assim, a autora ela critica a questão da religião, que é o que isso se diferencia da questão da França. Eu acho que já estou adiantando a parte das comparações lá na França, né? Que ela compara, ela diz que não é inovador, porque já tem na França. Mas essa parte que não tem, eu não vou considerar, né? E ela critica essa parte da religião muito, muito forte. Então, assim, é um método. Eu não acho que é algo que eu possa dizer se é bom ou ruim por si só. Eu acho que é a questão de como é, não é questão de como deveria ser, é questão de como é. O método diz que é uma instituição que é mantida por religiosos e que tem essa dinâmica religiosa, que então vai ter a pessoa, a entrada lá é voluntária, né? Você tem que, o preso, ele tem que manifestar interesse em participar para que ele vá. Então, assim, eu sinto que não faz muito sentido pesar tanto a mão em críticas sobre esses pontos religiosos. Eu acho que dá para você questionar, como ela faz, se realmente tem esse impacto tão grande, dá para você estudar isso, se realmente faz essa grande diferença, mas dizer que, como ela chega a dizer, que o Estado não deveria investir nisso, pois ele estaria indo contra o princípio da laicidade, não sei o quê. Eu acho que não chega a esse ponto, né? Até porque, sim, o Estado, ele, além de não, ele não pode impedir ele não pode impedir que as pessoas manifestem sua religiosidade, mas eu não vejo na Constituição Federal algo que impeça de que ele estimule associações religiosas a realizarem
ações para a sociedade, né? Então, eu acho que, assim, a questão do método é claro. Eu achei que o presidente, ele se exaltou um pouco quando ele... Eu acho que ele ficou com medo da reação das pessoas quando ele negou que existe essa questão da religiosidade rígida, da disciplina. Por conta que, se ele dissesse, não, você tem que rezar, mas a entrada é voluntária, eu entenderia completamente essa questão, né? É uma questão, não, que está justamente, não, na parte 2 do trabalho, não, onde diz método APAC e República Democrática, não? Onde diz, não, a carga religiosa do método torna necessário refletir acerca da compatibilidade, não, com o Estado democrático direito, não? E aí vem toda essa questão dela, não, onde ela fala, por exemplo, não, a democracia não se obriga, não? Ou ao menos não se prefere andar no ritmo nenhum da religião, ainda que ela tenha um método eficaz e barato de sarar, recuperar delinquentes. Não se construi uma república democrática sem uma separação clara entre Estado e igreja. Não? Em uma república democrática, dizem, não? Os ateus também participam, e assim o Estado não pode privilegiá-los, como também não deve fazê-los em relação aos cristianos. Um Estado laico. Pronto. Realmente é muito assim reflexivo, não, do ponto de vista da questão de Estado, não? Como repito, de política Estado, não, realmente ela deixa muitas questões a refletir, não? Agora, como falou Arthur, do ponto de vista prático, do ponto de vista de modelo de fazer, não, de cumprir com os objetivos, não? Eu acho que ele é interessante, não? Ou seja, ele cumpre com os objetivos, e a autora não deixa claro, não? Ou seja, ele tem realmente uma porcentagem boa, não, de ressocialização, então ela não nega isso. Não? O questionamento dela é em relação ao financiamento, não? E torná-lo uma política de Estado, não? Elas falam em todo momento isso. Não? Olha, não, acá diz, o Estado passou a apoiar financeiramente o Metapad, reconhecendo sua eficiência. Lógico, não? São eficientes. Não? Ao invés de fazer jornada com Cristo, simplesmente eliminasse pela pena de morte todos os criminosos. Então, e a comparação que ela faz também, eu acho forte, não? Porque ela diz, olha, se você... claro que a lei não permite, não? Se você faz uso da pena de morte, não? Você vai ter 0% de reincidência, não? Mas, claro, não seria adequado dentro da democracia também, mas ela faz esse paralelo, não? Eu achei esse paralelo muito forte, não? Mas é válido, não? Dentro do que ela quer realmente fazer no texto, na reflexão. Porque acredito que muita gente deve também ter essas mesmas perguntas, não? E aí ela fala, inclusive, não? A humanização no cumprimento das penas privativas de liberdade mediante a aplicação do método APAC. Então, ela diz, não, foi criado, não? No Tribunal de Justiça, a humanização, não? E aí ela fala, novamente, financiamento. Hoje, as APACs fazem parte de um sistema prisional estadual e nacional, o que se aplica a uma metodologia cristã na execução da pena. Então, eu acho que ela está muito... eu poderia dizer que ela está muito incomodada em relação a essa questão, não? O sistema do método ser parte de um sistema prisional estadual e nacional, não? Porque ele está apoiando uma metodologia totalmente cristiana, não? E antes ela tinha falado, não? E que realmente todo mundo sabe, não? Tem que existir essa separação entre Estado e igreja, não? É uma coisa que a gente, em esse momento, não, no contexto político atual, a gente também está muito vendo como que as questões, as coisas estão se, de uma forma, confundindo também, não?
Então, e aí ela fala, não, diz, Estado único legítimo para a execução penal não pode fazê-lo no caminho do APAC, não? Porque ferga a democracia em dois sentidos. Primeiro, porque o Estado é realmente laico, todo mundo isso sabe, não? Não pode gastar dinheiro apenas em caráter religioso, não? E aí ela traz, não, um texto de Catherine Klein, que ela fala, não, que ela se pergunta, não, isso, responde exatamente a questão de por que em uma democracia o Estado não pode financiar associações religiosas. A resposta é muito simples. Ela não pode porque deve gastar dinheiro público com aquilo que é de interesse comum. O Estado deve financiar o esporte. Aí ela faz um exemplo que eu fiquei pensando também, não? Será que o esporte é de interesse comum? O que vocês acham? Porque ela faz um paralelo, não? Quando ela comenta essa questão. E ela diz, não, o esporte é diferente, a religião não, né? Mas eu pergunto para vocês. Assim, é complicado. A Matiele acabou de falar que ela não tá em casa, a internet dela tá péssima. Eu entendo muito bem, minha internet é péssima até em casa. É complicado, porque o esporte ele tem questões físicas, né? É inegável que a prática de esporte faz bem às pessoas. Então, assim, fisicamente. A questão religiosa, ela já lida com aspectos mentais, que não é um padrão, né? Como eu vivo falando, o ser humano é muito plural. Só que as questões do corpo humano, por exemplo, caminhar faz bem. O teu coração, ele sempre vai ter coisas que fazem bem. Cientificamente, biologicamente comprovadas, entendeu? Então eu entendo esse argumento de ser um interesse geral. Porque mesmo se uma pessoa que ela fala, eu não gosto tanto de esporte, ela praticasse esporte, e tivesse uma política que instigasse ela a praticar esporte, isso melhoraria a vida dela. Entendeu? Que já é uma coisa mais palpável. É complicado eu falar isso sem soar que eu tô desrespeitando, mas é porque a religião não faz bem pra todo mundo, é isso que eu quero dizer. Né? Porque é uma coisa de crença, é uma coisa de credo, que não é o mesmo pra todo mundo. Enquanto as questões biológicas, muitas vezes são as mesmas, as questões de saúde. Por exemplo, fumar faz mal pra todo mundo. Né? Não importa quem a pessoa seja, você vai ter problemas no seu pulmão se você acabar fumando, entendeu? Mas, por exemplo, a educação física. A educação física deve ser obrigatória, então? E a religião não? Se a gente está Eu fazendo acho um que paralelo, você não está da fazendo um maneira, paralelo. eu acho que não da maneira que ela é apresentada na escola hoje, porque a educação física na escola hoje é uma piada. Às vezes, tipo, deveria ser muito variável. Você mostrar vários esportes para as pessoas, você deveria instigar. A educação física ela deveria ser essa aumentar a curiosidade das pessoas em relação aos esportes, mostrar os bens que o esporte faz. A maneira que é hoje, você me perguntar se a educação física deve ser obrigatória como é hoje? Não. Porque a educação física como é hoje é uma piada, gente. Tipo, eu não sei vocês, mas eu era de um colégio no ensino fundamental que o cara, tipo, deixava as bolas lá, a gente jogava o que a gente quisesse, se a gente não quisesse. E, tipo, só tinha duas quadras, era futebol. Se você quisesse jogar handball, não, você podia. E vôlei. E eu garanto, exatamente, é só isso. É vôlei, carimba, que eu chamo de queimada, né, casei, e futebol. Só isso. E tem gente que não é assim. Tem gente que gosta de outros esportes. E tem gente que provavelmente se interessaria por outros esportes, só que nunca teve a oportunidade de sequer conhecer esse esporte. Entendeu? Só que é inegável que a atividade esportiva faz bem para o seu corpo. Então, o sistema de hoje de educação física não é bom. Mas a atividade esportiva Mas é boa. é de interesse geral, então? Eu acho que sim. Eu sempre fiquei pensando nisso quando a questão da religião, não? Porque antes levar uma disciplina de religião era obrigatório, depois não foi já mais exigida, porque, logicamente, um país laico você não pode exigir que as pessoas façam disciplina, não? Alguma matéria de religião católica, sobretudo.
Mas igual é o esporte. Para mim, o esporte também, eu sempre fico questionando-me, muita gente, se esse interesse comum mesmo. Não? Se é um interesse realmente comum ou se é um interesse do Estado, não? Para poder levar para frente certos projetos políticos alguns e alguns não necessariamente políticos, individuais. Não sei, eu fico meio pensando quando ela colocou esse exemplo. Eu poderia questionar muitas coisas pelo qual eu posso pensar que o esporte não é um interesse comum, não? E ela não explica muito bem isso, porque aqui quando ela fala, não? É Assim, porque, assim, é muito complicado você definir uma coisa como interesse comum. A Natieta falou que a prova da falta de investimento no esporte foi apresentada durante as Olimpíadas. Porque, se a gente parar para pensar, não existe uma coisa que seja consenso nos seres humanos. Não existe uma coisa que é um gosto universal. Então, você se variar no interesse comum e no interesse geral, é aquilo, o que é o bem público, né, que a gente discute muito no nosso curso. E é uma coisa muito sensível, muito sensível. Só que eu acho que existem coisas palpáveis, coisas que podem ser provadas. E eu acho que o esporte ele tem esses efeitos bons cientificamente comprovados, assim como outras coisas também, tipo a boa alimentação, a nutrição, entendeu? a Porque, religião não tem porque se a esse gente falar efeito. que o interesse geral é o gosto, é aquele estado latino, é Vox Populi, Vox Dei, mas qual que é a voz popular? A voz do povo é a voz de Deus. O que é a voz popular? O que o povo diz? O povo não tem só uma voz. Então, definir o interesse geral, o interesse comum, como o que o povo quer, não vai existir. Interesse comum, interesse geral. Eu acho que ela quer dizer é uma coisa que faz bem, né? E é isso que eu vejo como um bem comum, uma coisa Mas que a religião inegavelmente faz também bem. faz bem, tem estudos que demonstram isso. Sim, mas isso Tem estudos varia que de pessoa demonstram. para pessoa. Não existe corpo no qual a atividade esportiva vai fazer mal. Não existe. Existe. Tem vários esportes, Júlio. Tem vários esportes. Existe esportes que na qual a pessoa pode, sobretudo da forma como é ofertado, você força, e se você sabe que não tem, talvez tenha algum problema físico que não pode Mas fazer. isso é um esporte, eu digo esporte no geral. Eu digo esporte no geral. Existem milhares de modalidades de esporte. A gente vê aí nas Olimpíadas. Se você tem problema com o seu braço, você acabou machucando seu braço, você não pode fazer muita força no seu braço, existem esportes que requer esforço nas pernas. Se você machucou as pernas, existem esportes que requer esforço nos braços. Existem esportes mais lógicos, existem esportes mais rítmicos, mas o esporte ainda continua sendo uma atividade física que faz bem para o seu coração, que faz bem. E assim, enquanto questões abstratas, questões sociais, elas não têm esse retorno palpável. Entende? Não, eu te digo, tem estudos que apontam que a religião faz bem para a saúde mental. Tem estudos científicos que apontam. Posso passar depois. Olha, em relação a essa questão, não, eu também fico questionando muito, porque eu achei que o exemplo, não, para mim, não pegou bem muito, porque eu só, não porque eu tenho uma ideia, eu sou apaixonado por esporte, não, totalmente. Se eu daria esporte todo dia, ficaria 24 horas grudado no esporte, faria esporte se tivesse condições físicas, também não faço, não. Para mim, também o esporte é uma coisa muito importante para a vida. Só que eu acho que, no ponto de vista que ela peca em relação a esse exemplo, eu acho que o exemplo, não, para mim, não foi uma coisa muito bem esclarecida. Ao contrário, não deixa muitas vezes claro que ela já tem uma predefinição de lo que ela entende sobre o tema, sabe? Então, para mim, o que eu fica claro é que, para mim, o exemplo não diz muita coisa, porque realmente eu também concordo. Eu acho que o esporte é uma questão muito importante para a vida para a sociedade. Mas, no exemplo que ela colocou, eu achei que, para mim, pessoalmente, ele não me ajudou muito a esclarecer o que ela queria falar, dentro do que ela coloca, no exemplo que ela coloca sobre esporte, entendeu? Mas, enfim, eu acho que ela fala muitas coisas, não só avançando, não? E uma questão que disse novamente, não? No artículo 5 da Constituição da República Federativa, não dizer que, insisto, que é inviolável a liberdade de consciência e de crença.
E isso é verdade, não? Está escrito na Constituição, não? Só que sim, mas nesse momento que a gente está no contexto atual, ou desde que talvez vocês tenham acompanhado a política, eu nunca vi realmente essa questão tão clara e tão direta, não? Essa liberdade de consciência e crença. Eu sempre acho que, do ponto de vista, assim, na prática, a política sempre se confunde com a igreja e com a religião, sobretudo, não? E a gente vê, sobretudo, nas políticas públicas que são implementadas, não? Políticas mais voltadas para umas ideias mais liberais, não? E temos políticas públicas que estão voltadas para ideias mais conservadoras. Então, ele deveria funcionar realmente, assim como ela está questionando que a PAC não pode ser uma política de Estado porque ela fere a liberdade de consciência, não? Mas então as políticas públicas também elas não cumprem o que diz a Constituição. Muitas delas, não estou falando todas, não? Porque se a gente começa a analisar muitos dos programas implementados, você vai ver que existe um viés em relação às crenças, não? E as questões da religião. Assim, eu só quis fazer esse parênteses porque ela fala muito sobre essas coisas, mas ela não coloca o exemplo das políticas. Muitas políticas são também, elas também, então também elas vão contra o que diz a Constituição. Não? A gente não vai falar dos modelos, mas a gente sabe, não? Quais, muitas políticas, sobretudo. As pessoas que são as que dirigem as entidades públicas, sobretudo, também, eu não sei se vocês percebem, mas eu percebo que existe, sim, uma questão, não? Que tem a ver, sim, com a religião mesmo. Não? Bom, aí ele fala, não, sobre o texto, não? Sobre o direito fundamental, sobre a crença, não? Sobre o território, não? Aí ela fala, basta imaginar uma prisão onde os condenados são obrigados a participar de rituais pagãos, muçulmanos ou afro-brasileiros para melhorar, se compreender a inadmissível humanidade. Então, tudo o que ela fala, eu para mim, está certo. Não acho que está errado. O que eu questiono muito é a comparabilidade que ela faz, inclusive até com as coisas que a gente vai ver agora, não? No capítulo 3, não? Avançando já um pouco, não? Aí diz, apesar dos 15 anos para desenvolver o método APAC, não? O que faz uma tão baixa resistência não é um método, não? Não. Ela diz, não? E aí ela utiliza, não? Uma das funções do direito comparado é que ele permite uma melhor compreensão do próprio direito interno quando posto diante de um direito estrangeiro, não? Eu realmente achei muito interessante essa estratégia, não? E eu não entendo de direito, mas esse tipo de função do direito comparado, não? Que eu não sei se alguém de vocês já estudou algo sobre isso, não? Nas disciplinas que são ministradas sobre direitos, não? Se fala sobre esse direito comparado, não? Achei interessante ela ter colocado, não? Que existe a função do direito comparado, que ele permite uma melhor compreensão do próprio direito interno frente ao direito estrangeiro, não? Faz tipo uma comparação, não? E aí ela cita, não? A pesquisa comparativa que foi feita, não? Com os modelos carcerários franceses e brasileiros, não? Na University Lille-France, Lille-France, cidade de Lille, na França. E aí ela começa a desenvolver, não? Achei, assim, gostei muito dessa comparação. Agora, embora, claro, algumas coisas não necessariamente a gente vai concordar, mas achei interessante, não? Eu não sabia que existiam 4 tipos de prisões na França, para começar, não? E aí ela fala, não? Os 4 tipos de prisão, não?
E a pergunta que eu me faço, acá existe esse tipo de prisões também? Alguém sabe se existe algum tipo de prisão dessa questão? Assim? Eu não sabia, sabe? Eu estava procurando informação, mas não achei, não, sabe? Era para existir diferentes camadas de prisão, né? Como a gente já falou na outra reunião, aqueles albergues, tipo, também era para se dividir, se eu não me engano, tem no nosso Código Penal divisão entre presos aguardando julgamento, que são os presos provisórios, e os presos já condenados, se eu não me engano. Então, e não acontece isso. Então, assim, no papel deveria ter, mas eu pessoalmente nunca vi. Também por tipo de regime, né? Devia ser separado, regime fechado, regime semiaberto. Pois é, falando disso, vocês sabiam, eu estava vendo hoje algumas notícias, não, sobre segurança, e falava, não, falando você sobre o tipo de semiaberto, não, que hoje se comemora 20 anos de uma chacina dos portugueses. Vocês ouviram falar disso? Sim, eu estava vendo também hoje. Estava vendo, Arthur? Natiele, não sei se você viu, vocês são tão novos também, não? Talvez nem lembram, não? Foi em 2001, né? Gente, eu fiquei impressionado, gente. Fiquei impressionado. Uma morte tão cruel, não? Muito difícil de entender. Agora, o que fiquei mais pensando, o Arthur, Letícia, Natiele, foi que quase todos, não sei se Arthur viu, tomaram uma pena de 150 anos, né? 150, 160 anos. Gente, muito anos assim, para o cara não sair nunca, não? Só que eu fiquei escutando um advogado, sabe, gente, um advogado criminalista, sobre o período, não, de que eles vão cumprir cárcel, não? E ele falou que eles não vão cumprir uma cárcel completa mais de 30 anos, não? Porque o Código Penal não permite. Claro que eles dizem que agora mudou, não? Em 2019 mudou para 40 anos. Mas agora são 30 anos. Então, quer dizer que essas pessoas que completaram 22 anos, em algum momento eles vão sair, não? Eu realmente, quando procurei, não, sobre o Código Penal, realmente, o Código Penal fala bem claro aí, não? E uma das justificativas, não? É em relação ao que diz a lei, não? A lei penal, não, do Brasil, não? De que não existe cadena perpétua, não, no Brasil. E fazer cumprir a uma pessoa 150 anos, bom, aí fala 80, 90 anos, já é uma questão de pena perpétua mesmo, não? Ou seja, você fazer que uma pessoa cumpra 80, 70 anos, é praticamente pena perpétua. E que por isso que as pessoas não podem cumprir esse número máximo, não? Eu não sei, não? Se vocês ficam pensando em relação, não? Agora que eu estava falando dos crimes, não? Justo quando a gente estava lendo os textos, eu continuei pensando, não? É tão difícil a questão do sistema penal e das políticas carcerárias, sabe? Sobre a pessoa, não? E no evento a gente percebeu, não? Que inclusive é um tema tão limitado, não? Vocês perceberam, a gente só quem tem realmente muito interesse no tema trabalha nessa parte, não? E existem muitas controvérsias, como a gente viu, não? Então é um tema muito e tem a ver muito com como a gente cresceu como sociedade também, não? Então fiquei muito pensando nessas coisas, 40, 30 anos, nas questões do como que funciona, não? O sistema penal, essas coisas. Mas, bom, enfim, nas prisões, não? Estava aqui falando, não? Letícia, Arthur, Natiele, alguém sabe falar francês? Para que possa falar diretamente bem? Que nem sei eu falar francês aqui, gente, sinceramente. Ok? Falar... Falar francês. Natiele sabe falar francês, Arthur, Letícia?
Nem um pouquinho. Não, acho que é Maison da Ré, na verdade, mas assim, eu não sei. Gente, eu só. Eu falava inglês por lá e eles entendiam, então assim. Eu consegui me comunicar no inglês, mas quando começava a falar, eu não consigo. Não é um idioma que chama muito minha atenção, assim. Eles Não, me mas entenderam no inglês, então. pode ser. Enfim, vamos tentar, já que ninguém aqui quer se arriscar, não? A falar o francês. Existem 4 tipos de prisões, ela fala, não? As Maison de Arrêt, sei lá, gente, como se pronuncia? As Maison de Arrêt, acolhem os presos provisórios, não? Inferior de 1 ano. Os centros de detention reciben los condenados a una pena de 1 a 10 anos, não? E enquanto as mansos centrais são... É Maison, na verdade, isso aí eu sei. Eu sei que é Maison. Maison, não? Maison. Maison centrais são destinadas àqueles que cumprem uma pena superior a 10 anos, não? E realmente, não, é interessante, não, que eles tenham realmente essa classificação, não? Porque eu acho que funcionaria de uma forma mais organizada, não? De 1 a 10 anos, superior a 10 anos, não? Os que estão recém menos de 1 ano, porque se supõe que vai depender muito do tipo de crime que eles cometem, não? E tem o último, estabelecimento sanitário. Se eu não me engano. Assim, eu vejo de acordo com a pronúncia que eu escutei, né? Estabelecimento. Ah, tá, entendi. Estabelecimento, que esse sempre é... Na próxima Olimpíada, vai ver se a gente aprende francês, que já que vai ser no Paris, né? Sanitários. Por sua vez, recebem os condenados que portam qualquer doença de ordem física ou psicológica. Então, aí eles falam, não? Olha, esses são os 4 modelos, não? Embora exista um relatório, não? Que diz que existe um tratamento desumano, não? Ela esclarece que não é assim, não? Que existe, sim, as prisões que realmente são muito mais complicadas, não? Como é como se pronuncia, Letícia? Maison da Ré. Maison de Ré. E a outra é que? Estabelecimento sanitário. Eu acho, gente. Provavelmente se algum francês ouvir isso, vai ver que matar, né? Eu acredito que é isso mesmo, porque eu também não sei pronunciar. É nessas prisões francesas que se encontra a superlotação, não? E aí ele fala, não? Por quê? Não? Porque não, a superlotação de facto, não? Condenado, pena. Porque deve ter muita gente realmente entre 1 e 10 anos, não? E é necessário que exista vaga, não? Para depois. Assim, eu entendi que era realmente uma questão, algo mais comum ter problemas em esse tipo de prisões, não? Por causa do contexto do tipo, não? Porque, por exemplo, a Maison de Ré, não? É a que tem provisórios de 1 a 10 anos, inferior a 1 ano. Então, se você não tem vaga para a outra, você vai lotar essa parte. Então, essa primeira, eu entendi por que eles têm mais lotação, não? E a outra, não? Sei lá, que só a Letícia pronuncia, estabelecimento sanitário, sei lá. Não sei, não é só estabelecimento sanitário, sim. Estabelecimento sanitário, é verdade. Também deve ter uma questão também de superlotação, não? Porque realmente... Agora, uma coisa interessante que ela fala, não? Que existe uma questão política também aí, não? De por meio, não? Onde que diz essa parte que ela fala? Quando ela fala... na parte que ela comenta sobre o cálculo da reincidência. Aham, sim. Tem que ir mais embaixo, não, Arthur? É aqui, não? Porque ela fala que o cálculo da reincidência, eles fazem um corte muito específico de solteiros de 18 a 30 anos, se eu não me engano. Então, sim, eles fazem um recorte, assim, que dá para ver que eles recortaram só a parte que realmente interessa, né? Aham, sim. Isso mesmo. Mais abaixo que ela fala, não? Mas ela fala acerca dessa questão, e aí depois ela começa a falar acerca de um modelo, não? Da prisão que se chama Casa Ivana, não? Ela fala ela explica um pouco, não? Esclarece um pouco através, não?
como exemplo, não, a prisão Casa Vianda. Casa Vianda, não? Vianda. Casa Vianda, posso pronunciar assim? Sim, né? Que está na francesa Corse, na comuna de Alegre, sei lá, não conheço França também, não. Bom, e ela fala, não, que é uma prisão, não, onde, por exemplo, não tem muros, não, porque, logicamente, também, não possui muros, porque ela deve estar também em uma região, não, onde limita, não, com praias, não, e hectares, muitas hectares de terra, não. Ela disse que não é, os presos não são chamados por números, sino por nome mesmo, não. Todos podem utilizar o telefone, o equipamento, por exemplo, que eles dispõem, sala de informação, bibliotecas, não, são de acesso livre, não? Por quê? Diz, porque as pessoas não precisam de uma cabine telefônica para fugir, entendeu? Então, além da praia do telefone, todos podem, se quiserem, trabalhar. Então, ela fala de um tipo de cárcere, não? Fala do horário, não? Diz que se chama, nessa prisão francesa, os projetos culturais também são incentivados, não? A população carcerada de Casa Vianda é variada, ela recebe pessoas condenadas a todos os tipos de crimes, não? Desde pena por pedofilia hasta tráfico de entorpecentes, não? Em Casabranca, um preço custa menos que as prisões fechadas, não? Ou seja, eu percebo que ela está tentando explicar, dissertar sobre que realmente o APAC não é novo, não? Já existem outros modelos, não? Que aí ela fala que é muito mais custoso, explica, não? No orçamento, depois, o quanto menos de atenção dos funcionários, é muito bom, não existe muita economia, é uma economia sustentável, que não prejudica a assistência e segurança, tendo em conta, como já vimos, o resultado de Casa Aberta. E os índices de incidência são tão baixos que essa prisão aberta é conhecida pela média como a prisão onde não tem reincidência, não? Certo? Não? Porque diz que existe uma responsabilidade autônoma acompanhada, não? Ele deve, de maneira autônoma, encontrar saídas para sua recepção e para cada projeto pessoal. O CI apoia a instituição, não? A instituição apoia esse movimento, não? Aqui diz, os prisioneiros são colocados em situação de liberdade e eles não abusam disso. O mais importante é reconhecer aos prisioneiros um direito à iniciativa. Então, ela fala, não fala maravilhas disso, não? Ela disse, inclusive, ela fala de uma entrevista, não, que foi feita a uma pessoa, não presa, disse, eu tenho a impressão de ser livre mesmo se eu não esqueço, não? Eu, como quando eu quero, não, eu posso mesmo atravessar a estrada nacional com meu trator, quando eu devo descer a administração do campo. Praticamente, não, nessa entrevista que ela descreve, não, desse preso, não, dessa pessoa presa, ela se sente livre, não? O sea, ela não tem por que pensar em fugir enquanto ela se sente livre, não? E na opinião dos presos, não, segundo Paul George, não, no estudo que ele fez, não, a prisão tradicional é qualificada como infantilizante. O prisioneiro só participa marginalmente da organização da vida cotidiana. Aí, novamente criticado. Bom, em relação a essa prisão, não, Casa Bianca, as pessoas condenadas costumam dizer aqui somos tratados como seres humanos, não? Segundo Paul George, não, que comenta. Paul George. Não? Em síntese, o modelo carcerário francês é possível que o condenado administre a execução de sua pena e tenha as chaves das células, assim como ocorre no APAC, não? Outro ponto que eles comparam, são o modelo francês e brasileiro da prisão, é o fato de que, enquanto no sistema como brasileiro, os índices de reincidência estão em torno de 80%, não? A incidência, não, da reincidência francesa é de cerca de 52%. Abaixo da média mundial que é 70%. Trata-se de um índice divulgado pela média para fins eleitorais. É aí que eu fiquei pensando, não? Realmente, eu não entendi essa colocação dela, não? E aí vem lá o comentário que fez o Arthur, não? Ela quis criticar
o modelo mesmo ou o cálculo da incidência, gente? Eu fiquei meio pensando, o que ela quis me passar com essas informações? Eu não sei se vocês têm alguma... Eu acho que o que ela queria. Pode falar, Arthur. Eita. Acho que o microfone do Arthur teve um problema. Tá falhando? Agora sim. Deu para escutar, Arthur. Agora deu? Deu. Como eu tô dizendo, eu acho que o que ela quis dizer nessa parte aí é que não dá para afirmar realmente a eficiência do modelo por conta que os dados não são seguros, né? Uhum. Então, é como se não tivesse nenhum estudo realmente que afirmasse a eficiência. Deve ser isso mesmo, não? Porque eu fiquei meio pensando, não? Quando ela falava acerca, quando ela falou que se trata de índices divulgados pela média para fins eleitorais, que consideram vários fatores relevantes no estudo da delinquência, como, por exemplo, idade condenado, não? E aí fala do que você tinha falado, Arthur, não? Os 50% divulgados pela média dizem respeito a um grupo muito restrito de condenados, que são aqueles que têm entre 18 e 30 anos, são solteiros. O grupo mais propenso a recidir, Clarice Diretor de Lille. Então, eu estou achando que ela está um pouco defendendo, não, o alto índice de residência, não? É isso mesmo? O alto ou baixo índice, perdão. Não, o que ela quer dizer é que números são... É tipo aquela piada do contador, que o pessoal fica falando. Os números, eles são altamente manipuláveis, é isso que ela quer dizer. Porque se você, ela até fala, se você quer aumentar a sua reincidência para soar que a sua cidade é mais perigosa, é só você focar o seu sistema penal e você começar a aprender coisas que têm mais reincidência. É tipo um perfil, é uma coisa que eu vejo muito no Twitter, assim, um perfil bolsonarista, tá bom? Posta uma enquete perguntando a opinião das pessoas sobre o voto impresso, por exemplo. Tá bom? Óbvio que vai dar uma grande maioria lá porque é um perfil bolsonarista. As pessoas que entram lá são bolsonaristas. É a mesma coisa que você entrar num site afiliado ao PT, ter uma enquete lá perguntando assim, quem você votaria para ser presidente em 2022, entendeu? Seria um número fora da realidade. Entendeu? Porque você tá direcionando, você não tá tendo uma amostra pura, como a gente fala em estatística, que você mesmo ensinou pra gente, né? Que a sua amostra tem que ser variada. Ela fala aí que se você mexer com a variância da sua amostra, você vai mudar esses dados. Então, ela mostra a fragilidade desses números, né? Que é muito manipulável para uma pessoa que quer criar uma narrativa X ou uma narrativa Y. Né? Isso significa dizer que os índices reais de reincidência na França equivalem, ou talvez são até menores do que os índices da APAC. Porque ela fala, a França está focando muito nesse crime, entendeu? Isso quer dizer que os números são manipuláveis. Mas essa questão da manipulação, você acha que na interpretação ele favorece ao modelo francês? Né? Eu acho que sim, porque ela demonstra que no final o número francês, tipo, segundo a base, assim, tentando fazer de uma maneira mais neutra possível, seria menor do que até o próprio número da PAC, que já é considerado pequeno aqui, né? Então, eu acho que ela quer dizer isso, porque ela mostra o modelo da França, principalmente para apresentar que a PAC em si não é algo novo, que a PAC em si não é esse modelo groundbreaking, assim, tipo, extremamente inovador, sabe, aquela coisa que muita gente faz parecer. Porque você pode ver até o
o próprio França. A gente tá falando muito França. França autora, França presidente, França país, mas ou França, no caso. A gente pode até ver o França. Ele fala com muita paixão daquilo, né? Uhum. E é inegável, uma pessoa que acredita no que ela acredita, então vai falar com muita paixão, mas eu acho que ela quis mostrar que não é especificamente a PAC que representa números bons, e sim o tratamento humanizado. Aí ela começa a falar, então isso não precisa estar atrelado à religião. Eu acho que essa uma boa parte do texto, entendeu? Que ela apresenta o sistema. Essa ideia de humanização é boa, mas ela não é nova da PAC. A única coisa que é nova da PAC é essa questão religiosa, que ela apresenta até os pontos 4 e 12, e esses pontos ela representa como inconstitucionais. Então ela está apresentando uma crítica muito dura ao sistema APAC, mas não à humanização do sistema prisional. Ó, ela fala que o método APAC não é inovador, ali embaixo também. Sim. Eu fiquei pensando, não, sobre essa questão, sobre a incidência. Eu realmente fui atrás dos referências, mas não achei mesmo, realmente. Não achei a referência que ela fala, nesse aqui, esse Leconte e Timber, não achei mesmo. Porque eu queria realmente ver realmente qual é o nível de exatidão dela para fazer esse tipo de conclusões, entendeu? Porque ela diz, a taxa de recidiva na França, portanto, adotado um prazo de 18 anos, é de cerca de 4,7%, enquanto as da PAC são 15%, a PAC mineira, não? Isso significa dizer que os índices reais de reincidência em França equivalem ou são talvez menores que os índices da PAC. Só um aviso, no próprio texto de referência embaixo tem essa referência e o site é clicável, tipo, dá pra clicar no site lá e encontrar aqui, que eu tô com ele aqui aberto agora. Dá para ver esses dados? Dá, você vai clicar lá nas referências, o Leconte, acho que é Leconte, né? Sim, Leconte. Isso. Eu só não entendo, porque tá em francês, né? Pois é, não tinha visto. Mas assim, parece que, tipo, sob um período de observação de 18 anos, 137 criminosos condenados em 2021 voltaram por uma taxa de reincidência de 4,7%. Esse dado que ele mostra aqui, né? Então a taxa variou parece assim, eu tô falando não sabendo tanto, né? A taxa varia pelo tipo de crime, 14,7% pelos crimes mais graves e 1,8% pelos menos. Você está falando aqui, esse site, Association for the Community sur le Prison? Peraí. Vou mandar aqui. Porque esse aqui eu estava procurando, mas não achei. Será que estava procurando em português? É porque ele não tem esse nome em si, o site. Tá lá nas referências embaixo o site e também, tipo, pesquisando o nome do trabalho, ele aparece também. Tá, é o trabalho, não? Mas tem que procurar lá nas referências desse trabalho. Mas não, eu achei que era um site mesmo, onde estavam os dados, sabe? Eu fiquei procurando esse aqui. Um que se chama Report Information sur Depression, sabe? É um site, não, da União Europeia, isso. Não? É um site da União Europeia. Mas eu acho que esse é assim, Banco Público de Prisão Europeia, realmente, nossa. Esse mesmo. É esse mesmo que eu vi. Só que eu tava exatamente esse mesmo. Ele tem uma versão em... Mas eu estou encontrando aqui. Eu vi que ele tinha uma versão em português, mas português não, em espanhol, perdão, em inglês também, mas é diferente, sabe? Em essa questão de... Mas, enfim, eu estava querendo só acompanhar essa informação que eu fui. Enfim, essa questão mesmo. Mas, assim, eu fiquei muito na questão, já finalizando essa parte do texto, finalizando também nosso encontro hoje, né? Quando ela, no final, não, ela fala isso, não? Bom, algumas possíveis conclusões, não? E ela deixa bem claro, não? Que dentro das possíveis conclusões, não há nada especial no parque, não? E que dá para dispensar 4 idosos, não? E que não cabe realmente no papel da execução penal, não?
custear, ¿no?, ese tipo de modelo, ¿no? Además, en comparación, puede decir que los prisioneros franceses han totalmente a PAC sin los puntos 4 y 12. La religión y la importancia de hacer experiencia de Dios y ayudar a libertad en Cristo, no son esenciales para la recuperación, o que garante un bajo índice de incidencia, tal vez sea un tratamiento humanizado y a simple garantía de derechos humanos. Eso yo, claro, que para mí fica muy claro, eso, ¿no? A cuestión de la humanización, tanto do sistema carcerário como das agentes policiais, são os fatores essenciais, não? Aí eu gostei muito dessa posição. Em meio à ruína, se possível, ouvir você que diriam, é inútil a comparação à França, um país rico. Possui mais recursos que o Brasil, não é um estado assistencial como o brasileiro, não? E aí ela fala, não? E aqui o ensinamento do professor, e ela cita, não, professor, direito comparado encontra por vezes obstáculos, pois interessa a alguns grupos nacionais impossibilitando críticas de conforto diferente. Não? Aí ela fala, não, de que o direito comparado que ela utiliza, não, como uma estratégia, não, para poder demonstrar, não, ela é questionada, não? Mas ele tem efeito, não? E é necessário, não, isso, não, porque dá uma ideia, não, de como que a gente está localizado, ou como está, não, em comparação dos outros modelos, não? O Brasil não vai conseguir diminuir o índice de residência enquanto não mudar o quadro de altíssima concentração de renda, que também está muito certo, não? O problema todo que vai na relação da desigualdade mesmo da renda, não? Todo o problema é baseado nisso mesmo, não? Ela fala também que a execução penal não deve ser feita com mais recursos, mas com mais imunidade. Então, ela diz, não é um modelo revolucionário nem inovador, não? E como real, não, se expõe realmente, embora a gente não só procure o fim, o objetivo final, não? É importante também ver a travessia, não? Como ela fala, não? Citando novamente a Guimarães Rosa. Saber como que se vai ser o caminho, não? Hacia esse lado. Aí diz, talvez o caminho seja o mais óbvio, querer uma travessia democrática. Talvez o simples modelo francês de aplicação, sem os passos 4.12. Talvez pensar mais seriamente na democracia, talvez começar a pensar em direito e não caridade, ou como diria Guimarães Rosa, eu quase que nada não sei, não? Mas desconfio de muita coisa. Pois é, eu acho essa parte muito importante, porque muitos dos argumentos que a gente vai escutar, tipo, se a gente criticar um sistema, vai ser, mas essa taxa aqui, olha a taxa de reincidência, olha como o pessoal vai. Provavelmente se a gente falasse alguma coisa para o França, tipo, a PAC, ele ia falar sobre a taxa de reincidência, porque são números positivos. Aí ela começa a mostrar argumentos em relação a esses pontos, né? Por exemplo, ela apresenta um ponto e contraponto, e ela fala primeiro, como a gente falou, né, da fragilidade dos números, a facilidade de manipulação. E depois ela falou, ok, mas a França também tem isso, então qual é o diferencial da PAC? Né? Uhum. E ela até mesmo fala, a única coisa nova da PAC são os pontos 4 e 12. Então, se o sistema PAC, visto num viés inovador, é extremamente negativo para ela, porque a inovação da PAC é negativa para ela. Uhum. Né? E então ela começa a apontar, então ela diz assim, basicamente, não importa se está tendo ponto bom, a gente consegue essas taxas, essas resistências baixas com outros sistemas. A gente consegue com um sistema similar ao da França. E com outros sistemas até que ela falou. A gente pode pensar em sistemas mais humanizados no geral, né? E é por isso que ela quer apresentar essa travessia. Porque mesmo a PAC tendo uma finalização boa, né? Que negócio dos fins ficam os meios, ela não quer isso. Ela quis trazer uma noção de uma ressocialização dos presos de uma forma democrática, de uma forma pacífica e de que fosse abrangente, né? Então, foi muito importante essa questão da travessia, você mostrar, tá, isso aqui funciona, mas isso aqui também funciona, então por que você tá nesse aqui? Eu gostei muito dessa questão que a autora apontou mesmo. É uma reflexão mesmo que ela faz em relação a essas coisas. Acredito que muitas coisas que acontecem aqui no Brasil, né,
sobre todo essa questão de estar ligado muito à questão religiosa, à igreja, para falar assim, não? Tem a ver muito com o descrédito que a gente tem sobre o poder público, sabe? E querer procurar, não? Horizontes, não? Em que a qual a gente não possa discutir, não possa se sentir, ou seja, algo sobrenatural. Então, eu acho que muitas das coisas, assim como acontecem, não? Em várias áreas da vida, não? Tem a ver muito com isso, não? O descrédito que se tem sobre as instituições públicas, não? E procurar novas formas, não? Que sejam menos, mais discutidas talvez, mas menos, não sei como denominar, assim, menos duvidosas, para falar assim, entendeu? Porque se você coloca isso na prática, não? Eu acompanhei uma pessoa muito próxima que tinha um familiar com problemas de drogas. E realmente, não? Uma das coisas que eles conseguem sair, não? Do problema é recorrendo a alguma questão espiritual, não? Então, eu acho que muito, vai por esse lado também. Agora, se esse é melhor ou não é melhor, aí são coisas que a gente tem que pensar, né? Eu estou muito realmente querendo continuar com o tema, mas já com o APAC instalado aqui mesmo, sabe? Eu estou muito realmente querendo que o APAC se instale aqui, porque eu acho que essa proximidade ajudaria a poder, como falou o presidente, não fazer visitas, ver realmente como que funciona, não? Então, acredito que o texto traz mais reflexões que dúvidas sobre isso, sabe? Uma das reflexões claras, não? Será que realmente a gente precisa do passo 4 e 12? Será que sem 4 e 12 as coisas funcionam? Só essas perguntas ficam para mim, não? Não sei se Arthur quer arredondar com alguma outra ideia. Outra questão também que me pegou lendo o texto, que tudo bem assim, que não era o objetivo da autora, né? Mas quando eu li, eu fiquei com essa dúvida. A questão de que tanto no método APAC e no método francês que ela cita, tem uma espécie de pré-seleção, né? Então, eu fico em dúvida quanto essa pré-seleção influencia no final das contas. Porque pode, tipo, você pega pessoas que já têm uma predisposição a não ter reincidência, você coloca ela nesse método e ela realmente não tem reincidência. Então, o quanto... Eu acho que caberia um estudo comparativo, né? Pegar pessoas com perfis parecidos que estão tanto no método APAC quanto no sistema prisional convencional, fazer a comparação para ver se realmente essa eficiência é devido ao método ou à seleção anterior que é feita. Ela mesma fala isso no texto, né? Então, ela comenta logo no início, quando ela está falando ainda do método APAC, mas ela não conclui nada a respeito disso. Nas conclusões, ela não comenta isso. Pois é. Tipo, é uma coisa que, assim, fica muito dúbia nisso aqui. Eu entendo a questão da seleção em cada coisa, porque é aquilo como a gente falou, tem gente que não vai se dar bem com esse sistema, né? A gente não pode ser romântico aqui, ser utópico e dizer que todo ser humano é bom, que se você der a chave da cela para todos os presos, todos eles vão se comportar, entendeu? Então, essa pré-seleção também é uma maneira desse sistema funcionar, porque não existe um sistema universal, nunca vai existir um sistema universal para essa temática. Então, só que tem que ver também o quanto essa pré-seleção, como o Arthur me falou, o quanto essa pré-seleção é. Porque se você escolher com base nas pessoas que querem mudar, a pessoa já está com a mente mais aberta, entendeu? A pessoa... É uma questão muito forte dos dois. É a mesma coisa que se você perguntar a uma pessoa que tá
fazendo o Enem para tal curso. Se fala se a pessoa quer fazer o curso, ó, porque ela vai querer fazer o curso, né? Tipo, interesse básico. Questão, como a gente falou aqui, dos números. Agora, essa é uma questão muito interessante, isso que eu conversava outro dia com outras pessoas que são da área de direito, mas não são da área penal, não? E a gente chegava na conclusão, não? Esse tema, não, sobre sistema prisional, carcerário, sobre os presos, depende muito de onde que você está como cidadão, não? Como parte da sociedade civil, não? Se você é aluno, se você é um cientista, se você é um empregado que tem que trabalhar horas e horas e que sempre está ameaçado pela criminalidade, sabe, não? E que realmente isso é uma questão muito clara, não? Que eu sempre, quando você conversa com diferentes pessoas, você percebe que depende muito de onde que a pessoa tá posicionada, não, na sociedade, não? Ou seja, é difícil você ter uma concordância, não, total, porque realmente depende muito, não, como que você está no momento na sociedade. E isso fica claro, não, no texto, quando ela fala em relação a isso, inclusive essa questão que falou Arthur também, não, sobre a pré-seleção, não? Será que sem pré-seleção a gente teria os mesmos resultados? Ou como disse Letícia, não? Depende muito se os números realmente não fossem talvez manipulados ou não teria essa natureza tão abstrata, a gente não teria outra visão, não? Eu fiquei muito, gostei do texto também, não? Assim como os outros, porque realmente deu uma diferenciada muito, não? Porque a gente tinha visto, não, no primeiro texto, segundo texto, não, desse tema, onde o texto era totalmente, não, que a gente tinha todo, que a PAC era assim, perfeito, não? Parecia que era a melhor forma, não? E esse aqui texto, não, ele apresenta, não, ele diz, não, ele coloca, não, na pergunta, não? Será que a gente precisa Críticas muito duras, né? Assim, palavras muito fortes. Quando você fala abertamente que algo é inconstitucional, o Estado apoiar, eu fiquei assim, realmente ponderando um tempo sobre essa colocação, porque como eu reclamei tanto do outro texto, né, tem que ser coerente em relação a pessoa usar o termo essencial, fiquei assim, caramba, inconstitucional, mas é uma coisa a se pensar, não é uma coisa a se refletir, porque ela aponta questões lógicas, ela mostra a lei e a gente fica, então, é aquilo, sabe, é uma coisa que eu ainda não me decidi ainda se eu concordo completamente com o tom que ela utilizou, mas eu acho que o viés que ela apresenta é uma coisa que eu tive muita afinidade. Não, por isso digo, então, isso é o que a gente vê, não? Então, tem dois pontos, não? Dois pontos diferentes. Mas eu acho que foi ao menos, eu estou conforme com o que a gente já viu, e agora é só para frente, não? E tocar, quem quer tocar mais o barco, toca, quem não toca, não toca, mas como eu digo, eu estou muito querendo realmente ver que esse negócio funcione na prática. E ver realmente como que ele se vai comportar e como a sociedade se vai comportar, porque acredito, gente, que a sociedade nem deve saber, e ele tem 15 anos, esse modelo, e a gente nem sabe que existe isso, sabe? Então, eu acho que vai ser um bom termômetro para o que vem depois, e ver se a gente realmente encontrou um modelo adequado, não vou falar adequado ou certo, porque realmente a gente já viu que tem vários questionamentos, mas que ao menos permita a gente ter resultados melhores e ver se realmente não, como você disse, se essa pré-seleção talvez mude um pouco, não, os índices, sobretudo. Mas, enfim, não, eu acho que isso é todo. Se alguém mais quer fazer alguma colocação, Letícia, Arthur, Natiele saiu, Natiele, né? Ela provavelmente estava por aí na internet, que ela falou que ela não estava em casa, né? Uhum. Então, ela deve ter tido problemas de conexão da internet. Pronto. Mas no momento eu não tenho nada a falar, não, assim. Eu achei um texto muito bom, um ótimo contraponto ao texto também, né? Eu acho importante ter essas leituras. E eu imagino como é que o França ficaria dando uma coisa assim. Ou então uma pessoa... É verdade. Mas eu coloquei por isso o texto para o último, não para a última parte. Não? Mas, enfim, pronto.
Arthur, alguma ideia mais, Arthur? Vamos fechar? Não. Tá bom. Vamos fechar a gravação, gente, tá? Obrigado, tá? Vamos fechar a gravação aqui.